Para que o cristianismo viva à altura do potencial dado por Deus, deve haver genuína e amorosa comunidade entre irmãos. A preocupação de Paulo com o bem-estar espiritual dos crentes, lá em Tessalônica, ilustra os laços de companheirismo e estreita amizade que unem os seguidores de Deus. No programa desta semana, vamos considerar histórias e metáforas bíblicas que destacam a importância que Deus dá a tudo isso. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3, verso 13. Tema da semana: Amigos para sempre. Que bom nos vermos mais uma vez aqui no programa Lições da Bíblia. É sempre uma grande oportunidade de falar de Jesus e da sua palavra e juntos crescermos no conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos começando o programa com o retorno de dois amigos aqui ao programa, os pastores Ivan Canhadas e Ronaldo de Oliveira. Amigos, muito bem-vindos mais uma vez aqui. Muito obrigado, é um prazer para nós estarmos aqui. Que bom, pastor Ronaldo também. Satisfação, é bom, é uma honra muito grande, né? Participar desse programa que é tão visto, estudo da Bíblia, isso é muito importante. Que maravilha. O pastor Ronaldo Oliveira, ele é o pastor geral, o presidente desta região aqui do estado de São Paulo, aqui do Vale do Paraíba, uma região muito grande, é o pastor responsável, o administrador responsável por esta área, e o pastor Ivan Canhadas, o pastor responsável pelo Ministério da Família e Mordomia Cristã, de uma região que nós chamamos o estado de São Paulo, né? Todo o estado de São Paulo é a região que ele trabalha com esses dois assuntos. Que bom aí termos esses amigos para estudarmos a Bíblia juntos. Eu quero convidar os amigos e a você que está em casa para orarmos agora e começarmos o programa. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Unge-nos com Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na outra vez que vocês vieram aqui ao programa, não retornaram, vocês retornam hoje, né? Vocês vieram naquela época, nós conversamos sobre a importância dos relacionamentos. E eu me lembro bem que nós conversamos longamente sobre Paulo e o cuidado que ele teve ali, alguns momentos que ele sofreu perseguição, e tiramos boas lições aquela vez. E agora, um tema mais ou menos semelhante. Parece que é uma sequência, né? É como se fosse uma sequência. Amigos para sempre. Pastor Ivan, a sua visão sobre esse tema dentro do contexto bíblico do Lições da Bíblia dessa semana. Olha, Paulo, ele desenvolveu uma amizade realmente muito profunda com os crentes de Tessalônica. E esse título aqui, Amigos para Sempre, é o seguinte, ele queria ver esses amigos na eternidade, tá? Então o desejo dele é o seguinte, nós somos amigos, só que essa amizade nossa ela tem que perdurar por toda a eternidade. Ou seja, ele está dizendo aqui para os crentes, eu quero ver vocês, eu quero vê-los no céu, eu quero que vocês tenham uma fé viva e que ao Jesus voltar estejam vocês preparados. Eu acho muito lindo esse aspecto, porque Paulo não está focado no número, eu batizei tantos. Não, ele está focado na pessoa. Eu amo você, eu quero você lá na eternidade. Ou eu fundei tantas igrejas. Não, exato. Isso era bom, mas não era esse o foco principal dele. O foco dele é o seguinte, eu vou para a eternidade, eu quero ir para o céu, eu quero que você vá junto comigo e lá nós continuaremos essa linda amizade que nós temos aqui. E Paulo não se ufanava do que ele havia feito. Ele só numa discussão lá, certa vez, disse assim, vocês estão dizendo tudo isso de vocês, mas eu já estive preso, já fui açoitado, já fui náufrago, já tive tantos problemas, e tudo isso para a honra e glória de Deus. E o mais importante para mim é pregar Jesus e esse crucificado. E ele chegou a dizer, né, traga em meu próprio corpo as marcas. As marcas. Então, quer dizer, esses amigos, ele queria
não é assim, chegar lá no céu, agora, olha, todos aqui são meus, né? Olha, eu que converti esse, converti aquele. Para ele não importava isso. Como o pastor bem disse, esse foco nas pessoas, assim, mantenha-se firme até o fim. Não importa o que aconteça, mantenha-se firme, porque eu quero vê-los na eternidade. Esse foi o grande momento de Paulo aqui. E talvez até porque a separação de Paulo deles foi um pouco traumática, né? Nós já estudamos isso em outras semanas, e talvez ele preocupado, falou, eles podem, com a minha ausência, perder o foco. Acontece com você e comigo, quando aquela pessoa que nos ajuda tanto espiritualmente se afasta ou muda-se de cidade, não é? Às vezes há uma tendência da fé dar uma balançada pela ausência do amigo, do apoio espiritual que era. E Paulo talvez tenha se preocupado com isso, né, pastor Irmão? Eu vou embora da cidade e agora o que vai ser deles? Né? Quando ele recebe o relatório de Timóteo, e ao escrever a primeira epístola, você percebe ele fazendo vários elogios, porém, ele apresenta que em alguns elementos, em alguns pontos, eu diria, eles precisariam, assim, de serem burilados, trabalhados, né? Então, ele está dizendo, olha, vocês são meus amigos e vocês precisam melhorar nesse ou naquele ponto. Ele foi direcionando através da epístola. Mas amigos, eles apontam às vezes um problema do outro e tentam conversar sobre aquilo? Esse é o verdadeiro, né? São os melhores amigos. Amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir. E tem coragem de falar o que você precisa ouvir, porque ama você. E é diferente quando um amigo fala isso, porque não é em tom de crítica, né, de destruição, mas é em tom de, olha, é de coração. Isso mas as pessoas não gostam muito de ouvir, né? As pessoas não gostam de críticas, né? Mas se um amigo é amigo, também a gente tem que ver isso, né? O amigo que é amigo... Porque tem amigo que é inimigo, né? É melhor não ter, né? Exato. É verdade, é verdade. Mas às vezes os inimigos nos colocam de prontidão, né? Exatamente. Sempre. Exatamente. Eu não quero ter inimigos, mas se eu tenho inimigos, que eles me coloquem de prontidão, que eu fique atento para não... Porque realmente Paulo exortou muito aos seus amigos ali, olha, cuidado com isso, com aquilo. Ele foi colocando vários pontos de exortação no sentido de dar um alerta. Falou, olha, eu estou longe, mas estou orando por vocês, estou preocupado com vocês. Não é, pastor Ivan? Foi esse o contexto aqui. Foi esse o contexto. Você já deve ter feito o que eu já fiz. O pastor Ronaldo talvez já fez também, lógico, com certeza. Você termina de pregar e está indo embora com a esposa, os filhos, e aí você diz assim, e daí? Como é que foi meu sermão? O que vocês acham? Então, você está esperando uma resposta positiva. Porque se a esposa falar assim, olha, bem, eu acho que você não devia ter dito isso, já te dá uma gelada assim, né? Então... Não foi tão bom. Paulo, ele demonstra aqui ser um amigo sincero. Olha, vocês precisam melhorar em alguns aspectos. E ele trabalha isto e você vê pela primeira e pela segunda que eles responderam a esse apelo de Paulo. Quais são alguns desses aspectos, na opinião de vocês, Paulo pontuou ali? Lógico, nós temos um texto bíblico. O que eu percebi foi o seguinte, eles deveriam dar mais, primeiro, dar bons exemplos aos seus vizinhos. Esse é um ponto que me chamou muita atenção. Verdade. Né? Porque se alguém for lá na minha vizinhança e perguntar para os meus vizinhos quem é o Ivan Canhadas, que impressão vocês têm da igreja dele analisando ele? Então, o que as pessoas vão dizer? Isso é muito importante. As pessoas elas não têm um outro elemento para avaliar uma doutrina, uma crença, senão quem pratica aquela crença. Então, é muito fácil você dar um conjunto de normas e dizer assim, veja como a minha igreja é verdadeira. Né? Eu acho que todo mundo faz isso. Veja, mas na realidade, a igreja verdadeira está aqui, está ali. Tem até aquele provérbio cristão muito conhecido que diz assim, pregue sempre, se possível, use palavras. Sim. Esse é o ponto, né? Exatamente. As pessoas estão mais contemplando aquilo que nós somos, quem nós somos, do que aquilo que às vezes estamos somando a este provérbio aí, tem um outro que diz assim, né? As pessoas escutam o que nós fazemos e não o que nós falamos. Né? Isso é importante. Esse é um ponto maravilhoso, né? Talvez você que está ligando a sua televisão agora, está acompanhando aqui o nosso programa, nós estamos conversando sobre a vida do apóstolo Paulo, quando escreveu as suas epístolas para a igreja de Tessalônica, a forma como ele exortou seus amigos, e o tema da nossa discussão é amigos
para sempre. Amigos para sempre. E amigos pontuam as dificuldades uns dos outros para que cresçam, para que alcancem realmente o desenvolvimento pleno da graça de Cristo Jesus em nossa vida, né? Agora, Paulo, ele passou por várias regiões e um dos pontos aqui do nosso material de estudos foi aquela questão do exemplo da Judéia. Como é que vocês enxergam essa questão do exemplo da Judéia? Já que a impressão que dá é que no começo ali, Paulo está falando sobre o cuidado dos crentes, dos novos na fé. Daqui a pouco ele vai para um outro assunto, não é? Daqui a pouco ele vai para um outro assunto. Por que ele sempre ressuscita a questão do exemplo da Judéia? Olha, eu tirei um ponto aqui nesse exemplo da Judéia, que é o seguinte. Paulo atribui toda a perseguição, os problemas, as dificuldades que ele tinha. Ele foi perseguido por pessoas, tá certo? Haviam leis estabelecidas tentando impedi-lo a pregar, mas em nenhum momento ele coloca a culpa nas pessoas. Então, eu achei importante isso aqui, nessa parte aqui. Ele diz assim, ó, Satanás é o grande autor do conflito que eu enfrento, que nós estamos enfrentando. Ou seja, ele olhava para as pessoas como vítimas. Então, as pessoas que maltratavam a ele, aos seus colegas, as pessoas que perseguiam, ele dizia, são filhos de Deus, são vítimas na mão do inimigo. Eu achei isso assim muito, muito, muito importante, porque às vezes alguém não faz aquilo que nós gostamos, ou não nos tratam como nós gostaríamos, e aí nós já, fechamos a cara e já não queremos ignorar as pessoas. Então, Paulo é o seguinte, sendo cristão ou não, a pessoa era importante para ele. Isso é, porque ele foi perseguido tanto por gentios como por judeus. Exato. Então não é porque o gentio é gentil, eu devo desprezá-lo e aceitar até a perseguição do judeu, né? Ou vice-versa. Mas assim, a importância de ver as pessoas como pessoas. Esse foi o grande exemplo da vida de Paulo, né? Porque ele se sentiu como uma pessoa amada diante de Deus. E quando ele diz assim, eu sou o maior dos pecadores. Vocês estão falando com o maior dos pecadores. Isso não parece com aquele momento de Cristo, quando olhou para os seus inimigos ali, e falou assim, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Se um homem chega a dizer assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo... Porque tinha uma proximidade grande. Não muita assim, intimidade. Vejam como eu sou bom. Muito pelo contrário, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Qual foi a maior característica de Cristo? Servo. Essa é a maior característica de Cristo. Não foram os milagres que ele fez, que foram lindos, Paulo também os fez, né? E Pedro e outros também. Na realidade, a característica que ele imita de Cristo com grandeza, vamos dizer assim, essa é a palavra nossa, né? Quando olhamos para ele, o aspecto de ser servo. Sim. E ele foi servo de um reino, de uma mensagem e de um grupo de pessoas que ora apoiavam e que ora o perseguiam. Ele foi servo da doutrina, ele estava encharcado de Jesus. A gente percebe nesse texto também aqui de Paulo que ele dava a entender, ele tinha essa noção plena na sua mente, que todo aquele que quisesse seguir a Cristo, ele enfrentaria oposição. Ah, sim. Às vezes nós nos preocupamos muito com a oposição e Paulo não estava preocupado com a oposição. Ele sabia que ele ia enfrentar a oposição. Os cristãos de hoje, eles também enfrentam oposição, não enfrentam? Mas muitas. É nos estudos. Né? Meu filho faz uma faculdade e nunca na história dessa faculdade teve aula de sábado. Pois este ano ele está tendo aula de sábado. Mas está tudo resolvido, ele está feliz. Mas você vê, para ele isso foi o quê? Uma aprovação. Uma aprovação. Uma oposição. E essa perseguição ela acontece no âmbito familiar, no âmbito de trabalho. Né? Se você me permite, pastor, só voltando à escola aqui, que eu acho que é uma das coisas mais agressivas para o cristianismo, assim, no geral, é essa imposição do evolucionismo. Eu acho assim que é uma oposição velada, se é que eu posso chamar assim, mas assim, uma pessoa inteligente não pode ser criacionista. Exato. Na mente desses grandes professores, etc. e tal, doutores por aí. Então, não existe espaço para essa outra visão da criação
que não o evolucionismo. Então, só tem isso, porque é científico. Ora, o cristianismo é tão científico quanto o evolucionismo, e para se crer no evolucionismo tem que ter tanta fé quanto se tem no cristianismo. Ou até mais. Ou até mais. Então, quer dizer, exatamente, eu estabeleço que essa é a norma e pronto. E Agora, quem não está dentro da norma você é rechaçado, né? Crê em Deus, imagina, crer em Adão e Eva, isso é um conto da carochinha, né? São essas provações modernas, né? Talvez você esteja passando também por algumas angústias na sua vida, oposição, quem sabe dentro de casa, no trabalho, ou de amigos, porque você abraçou uma nova fé, abraçou a Cristo, e realmente você tem que entender que outros no passado passaram pelas mesmas situações. Pastor, e é assim, não bebe nada alcoólico? Ué, não fuma nada, não dá um tapa num baseado, numa maconha? Então você, A você é um é muito ET, grande. você é um ET. Não tem sexo antes do casamento, ou não traz sua esposa ou seu marido de vez em quando. Quer dizer, são as pressões que são completamente... E muita gente cai nessa linha para poder não receber mais esse tipo de opressão. Pastor, eu tenho observado, quando tenho a oportunidade de realizar uma semana de oração, os irmãos, eu gosto de ter uma caixinha na igreja e os irmãos trazem pedidos. E eu tenho sido muito fiel, porque eu gosto de pegar aquilo e levar comigo. E eu leio e digo para os irmãos, eu vou ler antes de dormir e vou orar pelos pedidos. E leio. Então você vê que nossos irmãos e as pessoas que estão assim procurando ter uma vida cristã assim firme com Deus, como elas enfrentam lutas, sabe? Hoje há muito desemprego, há muito problemas assim familiares, né? de perseguição mesmo dentro de casa. E, então é isso que Paulo diz aqui. Tem uma frase aqui que diz assim, olha, ao seguirmos a Cristo, nós enfrentaremos oposição e mesmo a perseguição. Isso foi uma realidade no passado, em toda a história do cristianismo, e não é diferente hoje. E às vezes os cristãos guardam mágoas, né? De alguém que está perseguindo. E Satanás trabalha gerando um ódio no coração da gente contra aquele que está como opositor, está espizinhando a gente. E Paulo dá um caminho voltado para o perdão. Uma lição voltada para o Como perdão. é que a gente pode perdoar quando você está realmente com muita raiva no coração? Por que tomar veneno para outra pessoa morrer, né? Não devo nem dar veneno para ele morrer, claro, né? E alguns tomam pensando que o outro vai morrer. Eu tomo, ele vem por aqui, eu mudo do lado da rua, se ele está aqui eu não vou, se ele aparece eu viro a cara, quer dizer, eu vivo jogando adrenalina na minha corrente sanguínea por causa de alguém, por manter esse ódio. O perdão, ele abre a oportunidade para você ter mais saúde, inclusive. Não é para você focar onde você tem que focar mesmo. Se você mantém esse tipo de comportamento, de odiar odiar o opositor, odiar aquele e tal, você vai se consumir. Sua vida vai perder o foco. O tempo que você gasta mirando, olhando esse tipo de coisa, gaste para continuar o seu projeto. É o que Paulo fazia. E não devemos nos desanimar na fé, né? Porque às vezes a oposição traz um desânimo. Né? Então, você está lutando aí, não fique triste, olhe para o alto, olhe para a frente, porque lá está o nosso objetivo em Cristo Jesus. Né? Não tenha medo do futuro, porque Deus já está lá. Isso é muito importante. Né? Pastor, agora há um ponto aqui também que eu achei muito importante. Quando ele diz assim, olha, cada pessoa, por uma só, Jesus morreria. E a lição toca aqui num ponto importante, que é o preconceito. Paulo, ele era uma pessoa assim, totalmente destituída de preconceito. Raça, em qualquer... aberto mesmo, né? E isso ele adquiriu de quem? Jesus. Porque nós vivemos numa sociedade, né? Um mundo, há preconceitos demais, não é? E ele apresenta aqui o seguinte, todas as pessoas perante Deus são iguais. Né? Então você vê que ele vai caminhando entre gentios, entre gregos, judeus. Transitava bem, né? Transitava bem. Ele ensina, se adaptava. Ele ensina um segredinho, desculpe, pastor. Ele ensina um segredinho assim, para os judeus, eu sou judeu, para os gregos. Eu sou grego, exatamente. Assim, isso não quer dizer, é um cristão camaleão. Isso não. É essa questão do contexto. Nós estudamos lá atrás, né, naquela lição. Verdade. É a questão do contexto.
eu vou me contextualizar. Eu estou entre judeus, eu não vou falar mal do sábado. Quer dizer, Claro. é uma questão Óbvio ali. óbvia. Eu estou entre um outro grupo, não vou também criar um celeuma de alguma coisa que o grupo crê. Ele era tranquilo, ele ia pelo conhecido para chegar no desconhecido. De coração aberto, sem preconceito, né? Exato. Eu acho que assim temos que ser Inclusão, também. Você né, que está nos assistindo, temos que realmente ter essa questão da inclusão, pastor Ronaldo, muito bem, de realmente pensarmos dessa maneira. Assim Jesus fez, né? Ele incluiu a todos. Eu quero, antes de chamar o intervalo, mandar aqui um abraço a dois amigos, duas pessoas que estão sempre assistindo o nosso programa, o seu Giovanni, lá da Igreja do Guará, em Brasília. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Também ao doutor Luiz de Braga, que eu sei que está sempre ligado com o seu pequeno grupo, aí também assistindo o programa Lições da Bíblia. Um grande abraço a vocês, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana e você já sabe, nós estamos estudando aqui sobre a importância dos amigos no ministério de Paulo, a preocupação que ele tinha com eles e com a salvação, com o bem-estar espiritual. Eu espero que você esteja gostando aqui da nossa conversa com os pastores Ivan Canhadas e Ronaldo de Oliveira, que estão aqui na bancada do programa nos ajudando a entender melhor esse assunto. Eu quero começar oferecendo para você sempre aqueles presentes que nós temos a alegria de lhe oferecer. É sempre bom entender a palavra de Deus e crescer no seu plano e na sua vontade para a nossa vida. E o nosso interesse é que você realmente cresça espiritualmente. Oferecemos para você a oportunidade de receber em sua casa gratuitamente esta série bíblica Princípios. Nessa série você tem vários temas bíblicos separados, onde você vai se aprofundar bastante no conhecimento da salvação, do perdão, assuntos que estamos conversando aqui no programa dessa semana. Por isso, eu tenho a alegria de oferecer para você, você vai receber gratuitamente em sua casa, se você entrar em contato pelas formas de contato aqui do programa. Temos o endereço, você está vendo aí, temos o blog, mande o seu recadinho, faça o seu pedido, deixe o seu endereço completo, né? Senão complica para a gente mandar aqui, e você vai receber em sua casa este material. E você que está sempre acompanhando aqui o programa Lições da Bíblia, deixe sempre um recadinho para a gente ali no blog e a gente sempre vai poder estreitar a nossa amizade e o nosso relacionamento e vamos crescendo juntos no plano de Deus também. Tá bom? Pastor, só deixa eu falar uma palavrinha sobre essa revista aqui. Princípios. É uma das coisas mais espetaculares que eu já vi nos últimos tempos, que dá assim um resumo da palavra de Deus de uma maneira criativa, de uma maneira objetiva, uma linguagem atual. E muito gostosa de ler, né? Porque ela é moderna, tem uma diagramação bonita, uns temas chamativos e importantes, né? Vale a pena. Por exemplo, nós estávamos falando aqui agora há pouco sobre o perdão, né? Tem um tema específico sobre isso, né? Aqueles que se arrependem, por exemplo, né? E se arrependimento matasse, por exemplo? É um dos temas que nós temos aqui. É realmente extraordinário esse material. Vale a pena. Vale a pena você solicitar, com certeza. Nós vamos voltar aqui com o nosso estudo e eu gostaria de focar agora com vocês o seguinte, mais uma vez, relembrando a alegria do apóstolo Paulo, a esperança que o apóstolo Paulo tinha. Um evangelista como Paulo, que viajava por toda aquela região, fundando igrejas, sem estrutura, ele não tinha uma instituição para dar apoio, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha um folheto, ele não tinha um livro. Havia uma organização mínima, né? Mínima, não é? Era mais a coragem e o mover do Espírito Santo na vida de Paulo. Para um homem assim, qual era a maior alegria, a maior esperança no coração dele? Olha, a maior esperança é a volta de Jesus. Ele menciona isso claramente. Olha, a minha grande esperança é ver Jesus voltar. E a maior alegria, eu me encantei, a maior alegria dele era poder apresentar ao Senhor as almas que vieram através do trabalho. Porque Paulo não dedicou apenas tempo, ele dedicou a vida dele.
Então ele diz assim, a minha maior alegria é eu poder apresentá-los diante de Deus. Os frutos do meu trabalho, fruto do meu trabalho. Era o embaixador de Cristo. É tipo assim, como se ele estivesse dizendo, nem é o meu trabalho, valeu a pena Jesus ter morrido, né? Olha só, tipo era uma confirmação da pregação dele. Sim. Jesus morreu, olha aqui, valeu a pena porque mais gente entendeu a respeito da morte de Cristo. Essa era uma alegria fantástica. E realmente isso alegra o pregador, né? O evangelista, quando ele vê pessoas mudando de vida completamente. Quantas histórias nós temos hoje, né? Você que nos ouve agora, com certeza tem alguém na sua família, algum conhecido que teve um encontro com o Senhor Jesus e teve uma mudança radical. E não precisa ser vida. Através de um grande pregador, Sim. como Luiz Gonçalves, Exato. Alejandro Bulhon, Ronaldo Oliveira, Ivan Canhado. Esse eu não conheço bem, mas o Rossi, Rafael Rossi, pastor Campolon, que já está velhinho, mas ativo, animado. Assim, é um contato de um livro, entregar o livro A Grande Esperança, é um abraço, é uma oração no momento de desespero. Os nossos vizinhos têm momentos de separação, doença, morte. Sim. Separação, eu digo divórcio, né? Essas coisas assim, filhos com drogas. Uma visita a essas pessoas para dar um lenitivo, para dar uma palavra de carinho, abraçá-las, uma oração com essas pessoas, isso vale muito para elas. E elas podem mudar de vida. Sim. A partir desse momento em que nós somos Cristo para elas. Exatamente. Então, Paulo fazia assim, eu sou Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu sou servo, mas então, sede Cristo para as pessoas também. Era isso que ele estava querendo dizer. Assim como eu sou Cristo, sede Cristo para as pessoas, sejam Cristo para as pessoas. Exato. Agora, um aspecto aqui também é o seguinte, ele começa assim dizendo dessa alegria em apresentá-los. Aí depois ele acaba dizendo assim, só que tem um porém. Eu gostaria muito que vocês entendessem realmente o que eu estou tentando explicar e pregar para vocês. Porque nós entendemos aqui que talvez eles não estavam vivendo plenamente os ensinamentos que Paulo havia dado. Então, eu acho que ele estava dizendo assim, ó, eu sou responsável pelo que falo e sou responsável pelo que vocês entendem. Eu vi uma frase agora esses dias, a pessoa diz, a frase é essa aqui, olha, eu sou responsável pelo que falo, não pelo que você entende. Essa frase pode ser bonita. É uma isenção total, né? Uma isenção total. Não, eu sou responsável pelo que falo e pelo que você entende. E eu tenho que ser responsável pelo que você está entendendo. E se você não está entendendo o que eu falo... Há uma falha na comunicação. Eu tenho que ser mais simples ou explicar melhor. Então, Paulo, ele está se colocando na responsabilidade. Olha, eu quero que vocês, por favor, compreendam o que eu falei para vocês, andem de forma como eu ensinei a vocês, não é? E porque vocês são meu troféu. Não é? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Por Troféu exemplo, de Cristo, né? De Cristo. O troféu de Cristo, exatamente. Esse é o troféu de Cristo. Uma pergunta que eu tenho para vocês. Paulo fala algumas vezes que ele queria revê-los, queria rever os irmãos lá de Tessalônica. Por que ele não foi? O que o impedia? Ele fala aqui claramente, ele diz assim, ó, eu por 2 vezes tentei. E ele diz assim, e Satanás não permitiu. Então, alguma coisa acontecia que o impedia de estar... E ele coloca, ele diz assim, Satanás não me permitiu. Né? Então ele coloca aqui o grande conflito. Ok? Ele estava vivendo esse grande conflito que nós vivemos hoje. Entre o bem e o mal, né? Essa luta entre o bem e o mal. Eu faço uma pergunta de vez em quando assim, quantos deuses há no mundo? Só existem 2. O Deus, o Criador, o proprietário de todas as coisas, e o Deus deste mundo, que é o inimigo. Porque todos os outros deuses, eles estão apenas na imaginação humana. Tá certo? Que existem são esses de fato. Exatamente. E aqui, Paulo está querendo, assim, revelar esse conflito. Então ele diz assim, olha, quem está criando toda essa situação para eu não ir, mas tem um porém, tá? Eu não estou aí com vocês, mas eu estou orando por vocês. E se a gente depois, no final do estudo desse trimestre e tudo mais, né, a gente vai ver que a Tessalônica foi uma das cidades mais bem organizadas para a pregação do Evangelho. Sim. Quer dizer, a ausência dele, por outro lado, e as orações, claro, por outro lado, a ausência dele permitiu que os cristãos crescessem, amadurecessem e assumissem o não trabalho. Dependessem. Né? Que há uma coisa assim, por exemplo, eu dependo do meu pai para a minha religião. Eu dependo disso para eu
Então, quer dizer, sair disso, eu tenho que buscar alguém, eu sou casado com alguém, tal, casada, eu dependo da pessoa. Quer dizer, não há nenhuma pessoa que possa salvar outra pessoa nesse tipo de relação de dependência. Quer dizer, eu tenho que depender de Jesus Cristo, eu posso ter amigos, eu posso ter... Então, Paulo, ele falava as verdades, ele ouvia as notícias, não está bem aqui, ele escrevia de novo, ia uma mensagem e etc, tal, orava, mandava recados, mas as pessoas não dependiam dele para a salvação. Nós só dependemos de Jesus Cristo. E a ausência dele foi benéfica, porque aquele povo, uma cidade que era uma cidade como qualquer uma das nossas grandes cidades, não é, como foi mencionado já em outras lições, mas eles cresceram pela ausência de Paulo. Tiveram que assumir o trabalho, né? Responsabilidade pessoal. Responsabilidades, isso é muito interessante. Paulo não pôde ir para lá, vê-los. Mas alguém trouxe notícia. No caso, Timóteo esteve por lá. Retornou a pedido de Paulo para que desse um assessoramento aos nossos crentes em Cristo, lá, aos irmãos em Cristo. E as notícias que Timóteo trouxeram alegria. Que notícias foram essas? Eu assim, já que eu não posso ser o apóstolo Paulo, eu também não posso ser Timóteo, mas eu gostaria de ser Timóteo. Porque eu acho que assim, beber de uma sabedoria dessa, de alguém que servia tão bem a Cristo, mas Timóteo fazia um papel tão bonito, né? Ele levava comida quando ele estava preso, roupa, notícias. Parece que é uma função tão pequena, né? Tão insignificante. Ele não era o camarada que olha, agora Timóteo pregou lá em Tessalonicenses, Timóteo pregou lá em Coríntios. Não, ele era o camarada que acompanhava e ia abrindo caminho, apoiava, visitava na angústia e trazia umas notícias. Assim, eu gostaria de ser Timóteo. Ele sabia dar notícias também. Sabia. Esse é o detalhe. Então, esse é o detalhe, pastor, porque veja ele só. Ele podia trazer notícias dos que não gostavam de Paulo lá. Positivo. Ele trouxe coisas muito positivas. Ó, duas coisas aqui, ó. Primeiro, ele fala primeiro as coisas boas. A gente faz isso aí com os amigos, né? Escuta, eu tenho duas notícias para você. Você quer boa ou é ruim? Qual que você quer primeiro? Então ele diz assim: Paulo, o povo lá gosta de você. Eles desejariam ver você de novo. Eles oram por você. E aí depois ele diz assim, só que ainda existe alguns conflitos, alguns probleminhas ainda que eles, sabe? E aí Paulo, aproveitando, porque você veja que logo depois do relatório de Timóteo, ele então começa a escrever a epístola, não é verdade? Lá em Corinto ele escreve. Lá em Corinto ele começa a escrever a epístola, né? Então, esse aspecto é muito interessante. Sabedoria ao dar uma notícia. Então, nos cursos que você dá, são até muito bem frequentados sobre família, casais e tal. E antigamente tinha lá uma pergunta que dizia justamente isso: devo contar tudo para o meu cônjuge? Sim. Devo contar tudo? Não devo. Sim, devo contar tudo. Quer dizer, a gente deve ser verdadeiro, acho que é diferente contar tudo do ser verdadeiro. Ser verdadeiro. E quando tiver que contar alguma coisa ruim, tem que preparar. O pastor Belvedere, que foi nosso professor de evangelismo, ele dizia assim: vamos colocar um colchão para a pessoa cair. É como Jesus falando da ida dele, ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Quer dizer, ele diz assim: estou partindo, né? Tipo assim, o copo tem meia quantidade de água, o copo está quase cheio. Eu venho pessimista assim: nossa, o copo já está quase vazio. Então, quer dizer, e por isso que eu digo assim, eu queria ser Timóteo, e eu oro a Deus para ser um Timóteo hoje, não é? Na família, eu acho que cada um deveria orar para ter essa sabedoria de Timóteo. E Timóteo foi aconselhado desde a adolescência para o Paulo, né? Era um filho na fé muito querido, porque ainda adolescente, ainda assumiu lá a igreja, e Paulo falou: olha, cuidado, né? Seja um obreiro aprovado, sempre aconselhando o moço, né? Então, foi burilado, né? Um rapaz preparado. Para não fugir muito aqui da lição, mas assim, eu não aguento essas coisas. Assim, como é importante a gente que tem um pouco mais de experiência ajudar quem está começando, sem ter medo de que essa pessoa brilhe mais do que a gente. Então, mentorear é a palavra, discipular. Pastor, essa é a palavra. Mentorear é a palavra que já disse. Um pouco complexa talvez aí, mas essa é a palavra, mentorear, né? É isso mesmo. Ser mentor de alguém, fazer crescer aquela pessoa. E assim, quanto mais ela cresce,
mais alegria. Eu imagino que Paulo via um Timóteo crescendo e dizia, puxa vida, eu fico tão feliz, eu quero que ele seja maior do que eu, não importa que ele cresça também. Né? Porque, pastor, duas coisas importantes, você ter a força e a coragem do jovem, do mais novo, e a experiência daquele que já passou pelo um caminho e ele agora pode passar a sua experiência. E nós, seres humanos, temos a tendência de descartarmos os experientes, né? Os mais... Vamos falar um pouco mais disso, porque nós estamos ficando mais velhos, a gente tem que falar um pouco mais disso. Mas é verdade. É uma cultura quase que sul-americana, assim, né? Chega uma certa idade, o cidadão fica desempregado, é difícil arrumar emprego, ele passa a ser descartado nas diferentes empresas, nas corporações, organizações. Isso é um alerta, não é? Não dá para contar a história, que ela é meio comprida, mas se você quiser achar na internet ali a história da corda de areia. Então, um exército que estava perdendo a batalha porque só confiou nos jovens. Mas os antigos tinham o segredo da corda de areia. Então eu não vou contar o final. Quem quiser lá na internet. Exatamente, quem quiser que acesse a internet e veja o fim da história. É uma coisa simples. A história é uma coisa simples, muito simples. Não é? Mas assim, quem já passou pelo caminho, Paulo, eu acho que assim, Timóteo sentava e dizia assim, fala mais, Paulo, fala mais. Né? Ele bebia do conhecimento de Paulo. E você percebe que Paulo, indiscutivelmente, evangelista, e ele abriu igrejas, enfim. Porém, você percebe Timóteo vindo e reforçando a estrutura. Exatamente. Né? Ele vem mantendo a estrutura. Não só ele, né? Silas, João Marcos, Barnabé era mais experiente, mas é incrível como é importante essa junção. Nós vamos dar uma pausa nessa conversa nossa aqui, nós vamos chamar um rápido intervalo e voltamos já para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos começando o terceiro e último bloco do programa dessa semana e nessa etapa final nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esse relacionamento de Paulo com a igreja lá de Tessalônica e como ele ouviu boas notícias, boas informações do seu amigo e companheiro de ministério Timóteo e como isso fez a diferença. Nesta última parte do programa, eu queria analisar com vocês assim, o resultado que o relatório de Timóteo produziu na vida de Paulo. A gente tem a impressão de que ele louvou a Deus, que ele buscou a Deus mais ainda em oração, agradeceu em oração a Deus. Foi exatamente esse o resultado? Como é que vocês veem esse resultado, pastor? Olha, em o capítulo 3 de 1 Timóteo, dos versos 11 ao 13, então você encontra ali realmente uma oração. Paulo fazendo ali uma oração a favor dos crentes de Tessalônica. Você diz de Timóteo ou de Tessalonicenses? De Tessalonicenses. Ah, tá, ok. 1 Tessalonicenses 3. Então, Paulo, ele vem fazendo ali uma oração onde ele está pedindo, assim, a bênção de Deus sobre aquele grupo de pessoas. E ele menciona ali uma coisa importante, ele diz assim, que eles possam amar uns aos outros. Olha que coisa importante. Que eles possam amar uns aos outros e que estejam preparados para a volta de Jesus. Eu vou dizer uma coisinha para você que, assim, às vezes eu sinto, não sei se eu estou sendo assim muito pessimista, mas nós pregamos muito sobre o amor e falamos sobre amor. Tenho a impressão, às vezes, que de forma assim muito teórica, na prática nós não praticamos tanto. Porque nós temos, assim, pessoas muito próximas a nós, sofrendo, tendo dificuldades, problemas, e às vezes a gente apenas bate assim e diz, olha, eu vou estar orando por você. Ela precisa de oração naturalmente, mas às vezes ela está precisando, sabe, de um agasalho, de um prato de alimento, Mateus 25, um apoio espiritual. Mateus 25, tive fome, não me deste de comer, tive sede, estava nu, estava preso, você não foi me ver. Nós temos um amigo, é o Rochinha, uma pessoa espetacular. Ele visita os presídios, ele sabe trabalhar com essa gente. E eu sempre quando eu encontro, eu vou de vez em quando com ele, mas sempre quando eu encontro,
eu lembro do verso, estive preso e não fostes ver-me. Que tipo de amor, então, eu tenho? Eu estou falando de amor, mas eu não dou um passo de amor, né? O amor, os pequeninos. O amor seria um desses temas da palavra de Deus que devemos viver mais e falar menos? Por exemplo? Acredito. Porque a pregação do amor é mais sentida e é mais impactante quando a gente pratica e vive do que quando fala. É aquele hippie que entrou, hippie é coisa do nosso Antiga, tempo, né? Aquele hippie que entrou na igreja, o pastor Mark Phelan conta essa história. Sim. O hippie que entrou na igreja lotada de gente bonita, bem arrumada, foi sentar, não tinha lugar, foi lá na frente, sentou no chão, bem na frente do pregador. Na escadinha do púlpito. Bem ali perto. Aí ele conta que um ancião, um desses senhores bem tradicionais, tal, se levantou, todo mundo ficou olhando o que ele ia fazer. De repente ele foi lá e sentou do lado do camarada e assistiu junto com ele ali sentado. Quer dizer, é uma atitude de amor tão pequena, mas é uma atitude de abraçar a pessoa diferente, né? Os diferentes assustam a gente um pouquinho, mas é olhar para essas diferenças sem uma visão de diferença. Vocês acham que a vida de oração de Paulo fez a diferença para ele ter essa compreensão sobre a vida e o seu trabalho? Eu não tenho a mínima dúvida de que uma vida de oração, de comunhão, é que faz com que o Espírito Santo faça uso da sua pessoa e o capacita para a obra de Deus. Né? Então, aliás, a oração... a grande ênfase da sua área, né, e em toda a América do Sul, a Igreja Adventista tem trabalhado, né, o pastor Miguel e todos os seus pastores que colaboram em diferentes regiões do Brasil, trabalham muito essa questão. Não é? A importância de dedicar a primeira hora do dia para Deus, na comunhão. Quando eu olho para Paulo, eu vejo isso. Eu não sei se eu estou forçando um pouco aqui essa questão, mas eu vejo Paulo como um homem de oração. A pergunta é assim, como é que eu vou praticar amor se eu não tenho uma vida de comunhão? Eu me alimento do quê? Exato. Eu li uma vez Você assim, não dá o que não tem. É isso que eu ia falar. Eu li uma vez, você não pode dar o que você não tem. Exato. Não se alimenta, não se abastece. E a fonte é Jesus. A fonte é Jesus. A minha filha, um dia, uma coleguinha do quarto, um internato, perguntou para ela, você é um pouquinho diferente, porque você lê a Bíblia de manhã, eu acho que à noite nós temos mais tempo de ler a Bíblia, estudar a lição. E aí minha filha falou assim, olha, eu estudo minha Bíblia de manhã, porque eu tenho um dia pela frente para enfrentar. Agora à noite já passou. Sim. Então, Paulo, essa ênfase que nós hoje damos na primeira hora da manhã, né, você busca a Deus, nossa, quantas histórias, viu, pastor, lindas. Pastor Ronaldo, no campo dele, ele tem acompanhado lindas histórias de pessoas que criaram esse hábito e elas estão vivendo assim, uma experiência assim, verdadeira, onde o Espírito Santo está realmente usando. E não é automático isso, né, pastor? Não, isso é um hábito. Não é automático. Eu aceitei Jesus, virar agora um eu vou hábito, orar né? mais, agora eu vou... Não, precisa virar um hábito. Para virar um hábito tem que se praticar muito. Você vai praticando, aí tornou-se um hábito. Tornou-se um hábito, aquilo faz parte da sua vida. Eu tenho ouvido muitas pessoas e conversado com muitas pessoas que dizem assim, olha, eu tenho feito esse projeto na minha vida de ser uma pessoa de oração, dedicar a primeira hora do meu dia, e o que está acontecendo é que eu nem coloco o despertador para tocar. Deus me chama, é como se o Espírito Santo me despertasse. Pode ser que seja às 6 da manhã, 5 da manhã. É um hábito mesmo. Virou um hábito, né? Assim, ele desperta. Deus também. Descansado, feliz para ter uma comunhão com Deus, né? É uma coisa maravilhosa. Nós temos uma pergunta enviada por um telespectador, vamos ouvi-la. Olá, meu nome é Elisandro e a minha pergunta é, aquele velho provérbio que diz, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, significa que Deus só me ouvirá se eu orar muito? O jovem sabe fazer perguntas O Elisandro fez uma pergunta interessante, né? E vocês responderiam para o Elisandro? Acho que sim e não, né? A gente estava até comentando um pouco antes aqui sobre essa questão de oração. Não é por eu orar 50 vezes, então aí a gente começa a entrar numa religião mecânica, né? Meio eu faço 50 orações, Deus me atende, eu vou fazer isso, Deus me atende. Na realidade, o que esse texto, que não é bíblico, né? Que a gente não pode fazer uma exegese nele, claro. Mas ele está dizendo assim, tem uma vida de comunhão. Eu acho que é isso, o pastor é especialista nesse assunto. Eu diria assim, primeiro, Deus sempre vai te ouvir.
né? Sempre. Eu acho que vocês como pastores, porque Mesmo eu já que passei... seja a primeira oração. Como? Mesmo que seja a primeira Exato. oração. Veja bem, pessoas, às vezes, procuram um pastor e dizem assim, pastor, Ore por mim. o senhor ora por mim? Porque parece que a minha oração parece que não passa desse teto aqui. Não, passa sim, meu filho. Quem disse que Deus está depois do teto também, Exatamente, né? Deus está aqui do teu lado, não é verdade? Então, esse é um aspecto importante na questão da oração. É interessante nessa questão aqui da oração, que apesar de não ter aqui na visão de Paulo as palavras sempre, aliás, ter sempre sem cessar, elas denotam que nós devemos realmente ter essa preocupação, de nunca nos desviarmos desse foco, né? de ter uma vida de comunhão plena, paciente. Não é? Cristo ouviu a oração do ladrão na cruz na primeira vez e pode levar muito tempo para ouvir uma outra, porque Deus tem um propósito, um tempo, né, pastor Ivan? Ah, sem dúvida. Nessa questão de orar muito ou orar pouco, e Deus vai ouvir porque orou muito, ou não ouve, enfim. Eu queria citar um exemplo bíblico. Aquela mulher doente do fluxo de sangue, né? Ela estava seguindo a Jesus, e você vê que no contexto Jairo tinha uma filha de 12 anos, estava morrendo, e ele clama, ele faz uma oração, Senhor, por favor, a minha filha está morrendo. Né? E essa mulher vinha orando há 12 anos. Né? No entanto, o que aconteceu? Deus atendeu a mulher. O que não é natural, talvez, na maneira lógica de nós tratarmos a coisa. Porque a razão diria o seguinte, olha, a menina está em coma, está morrendo. Quase A mulher tem um fluxo de sangue há 12 anos. Se ela tiver mais 2 dias, mais um mês, não vai morrer. Então, eu atenderia talvez primeiro a menina. Então, o aspecto aí é o seguinte, não é a questão de orar muito ou orar pouco. A questão é o tempo de Deus. Qual o propósito de Deus? Aquele dia era o dia daquela mulher. Então, ele não ia... E foi da menina também. E depois da menina. Né? Então, aí Jesus dá uma grande lição, filho. Você tenha paciência. O seu dia, o seu momento vai chegar. Quantas pessoas estão orando há anos, há dias? Não desanime. O tempo de Deus, ele chega. Exatamente. Agora, não cesse de orar. Esse é o plano. E Paulo também orava para que eles permanecessem firmes até a volta de Jesus. Fé renovada. Nós temos que orar uns pelos outros para que cheguemos juntos, né? No grande dia. E o mais importante de você orar para uma outra pessoa é dizer para ela que está orando. Eu acho que a força de uma oração é você dizer, olha, estou orando por você todos os dias, ou uma vez por semana, estou orando, orei por você. Sim. Isso dá um ânimo na gente, né? Amigos, nós temos 1 minuto só. E eu preciso que vocês deem uma mensagem cravada de 20, 30 segundos cada um para a gente fechar. Pastor Ivan, resume aí o seu pensamento. O meu pensamento é o seguinte, nós precisamos amar muito as pessoas. As pessoas que estão tendo contato conosco precisam sentir que estão sendo amadas. Essa é a minha responsabilidade. Maravilha. Pastor Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Ronaldo, a sua mensagem também. Sim, mais ou menos nessa linha, ame as pessoas e use as coisas. Não ame as coisas e use as pessoas. Não importa em que nível isso seja aplicado, ame as pessoas sempre. Maravilha. Obrigado também, pastor Ronaldo. Prazer muito grande. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado pela sua audiência. Fiquem os conselhos dos pastores. Ame as pessoas e use as coisas. E com esse pensamento eu convido você para orar comigo agora. Obrigado, Pai querido, porque destes o exemplo maior do puro amor por todos nós. Amém. Abençoa-nos para que possamos manifestar isso àqueles que ainda não te conhecem e aos nossos amigos de caminhada na fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor.